Olá pessoal, tudo bem? Estou eu de volta aqui, professor Windes Brazão Ferreira, PhD, no canal Science, o canal que não tem medo de falar a verdade sobre a pós-graduação no Brasil. Bom, o tema de hoje é pesquisa exploratória, é o tema que nós começamos a abordar no âmbito da nossa série nova de metodologia da pesquisa qualitativa. Então, hoje fique ligado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative a notificação, né, o sininho e, claro, se você curtiu, não se esqueça de dar um like, ok? Até já! Oi pessoal, então o tema de hoje é pesquisa exploratória, que é um tipo de pesquisa qualitativa, como você sabe. Vamos fazer uma breve revisão aqui sobre o que é a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa é aquela pesquisa em que o pesquisador vai para o campo. A gente tem sempre que lembrar que a pesquisa qualitativa, exatamente porque ela lida com fenômenos sociais, ela é multidimensional. Ela tem inúmeros elementos que podem lhe oferecer as possíveis respostas para suas perguntas de pesquisa, para os seus objetos de estudo. Então, lembrando também que a pesquisa qualitativa ela é uma pesquisa naturalística. Por quê? Porque ela aproveita, ela se envolve, ela acontece nos espaços naturais onde a vida, a dinâmica da vida ocorre. Bom, a gente vai começar a falar sobre a pesquisa exploratória. O que significa isso, uma pesquisa exploratória? Significa uma pesquisa que tem como objetivo explorar, como o próprio termo diz, algum tipo de situação, contexto, relações, fenômenos da vida humana, que são ainda pouco conhecidos. Então, veja, o que acontece? É alguma coisa que ou não foi estudada ou foi ainda estudada superficialmente. Eu já vou dar para vocês uma série de exemplos. Bom, porque ela é uma pesquisa exploratória de algum fenômeno social que ainda não foi suficientemente explorado, o que acontece é que ela não tem que dar respostas a uma pergunta de pesquisa. Ela pode levantar elementos e oferecer elementos. Ela não precisa chegar a uma conclusão, como é esperado nos outros tipos de pesquisa. E é exatamente por essa característica que eu acho que ela é uma pesquisa que se aplica mais para um TCC de graduação ou uma monografia de curso de especialização lato sensu. Para um mestrado, eu já não acho que se aplica. Para um doutorado, menos ainda, a não ser que, nesses dois casos, a sua pesquisa seja original. Ela realmente traga elementos num determinado campo de conhecimento tão novos que ela vai revolucionar esse campo de conhecimento. Então, claro que nesse caso é muito interessante. Bom, agora eu vou ler aqui alguns exemplos que eu consegui elencar exatamente para mostrar para você possibilidades, né, com relação a esse tipo de pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa que poderia ser exploratória seria explorar os fenômenos sociais e educacionais que envolvem a tecnologia na educação infantil. Eu não sei, mas eu imagino que se nós pensarmos no Brasil, em escolas públicas, muito pouco provavelmente se tem nas escolas de educação infantil que se realiza com o uso de tecnologias. Então, essa seria uma área interessante para ser explorada. Outro elemento, por exemplo, seria a inclusão de crianças com fissura lábio-palatal nas escolas públicas. E aí eu posso já te dizer que, com certeza, essa poderia ser uma pesquisa exploratória, como de fato já foi. Eu, inclusive, já mencionei aqui num outro momento que uma colega que fez mestrado, na verdade, ela fez um curso lato sensu, mestrado e doutorado
todos olhando para esse objeto de estudo. E quando foi fazer um levantamento bibliográfico nessa área, nesse campo de conhecimento, praticamente não achou nada, ok? Um outro exemplo seria muito interessante, esse eu inventei, seria, por exemplo, alguém que resolva fazer um estudo sobre o uso de ledores para cegos, que são sistemas que leem textos para as pessoas cegas, para estimular a linguagem de crianças autistas. Nossa, professora, por que isso? Porque crianças autistas, embora elas não estejam aparentemente desenvolvendo a linguagem, o cérebro dela está sugando tudo que vem no meio ambiente e, de repente, colocar a criança exposta a esse som de leitura e depois trabalhar com os livros a partir dos quais esses ledores leram os textos, as histórias, fosse interessante para estimular a linguagem, mas não conheço nenhum trabalho nessa direção, talvez até tenha aqui no Brasil ou fora. Um outro seria, por exemplo, quais são os efeitos da estratégia de proteção das pessoas que são testemunhas de crimes no programa de proteção à testemunha. Olha que interessante. Pois é, essa tese também, na verdade, uma dissertação foi feita por uma grande amiga na Universidade de Alagoas. E nesse trabalho ela conseguiu mapear todo um contexto até então bastante desconhecido. Um outro foi exatamente o uso de pessoas com deficiência por gangues nas comunidades pobres, né? Ou como era antigamente chamado, nas favelas. Meu Deus, que coisa! Será que isso é possível? Com certeza é. Esse também foi um estudo exploratório realizado por uma estudante do curso de psicologia e trouxe elementos bastante novos para o contexto geral das experiências vividas por pessoas com deficiência, ok? Bom, o que é importante a gente observar é que, em geral, quando se desenvolve a pesquisa exploratória, uma vez que ela não tem um compromisso de oferecer resultados, conclusões acerca do objeto de estudo, ela pode ser feita com uma população pequena. Então, ela vai funcionar, como a gente vai ver a seguir, como um piloto. Claro, você pode iniciar uma pesquisa exploratória lá na sua graduação e, posteriormente, você vai fazer o quê? Você vai desenvolver e aprofundar aquele conhecimento nos outros níveis, no mestrado, no doutorado. Olha que legal. Bom, no caso da pesquisa exploratória especificamente, a gente tem que ter objetivos que são muito específicos. Então, para ajudar vocês, se você eventualmente decidir fazer uma pesquisa exploratória, eu vou te falar como é que você pode usar os verbos, tá? Os verbos, lembre-se, dos objetivos, são sempre verbos colocados no infinitivo, ou seja, com um R no final. Então, por exemplo, objetivo de pesquisa exploratória: explorar as características de tal fenômeno, estabelecer prioridades em tal contexto, em tal procedimento, desenvolver um referencial teórico incipiente. Por quê? Porque ela é exploratória, para circunscrever dentro deste referencial tal fenômeno. Quarto, elaborar definições de conceitos chaves. Olha que interessante, você vai pegar um conceito, vai fazer uma pesquisa sobre aquele conceito e vai procurar definir aquele conceito chave. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente eu escrevi 2 artigos, não tão recentemente, alguns anos atrás, 2 artigos sobre o conceito de diversidade. Então, o meu objeto de estudo era o que é o conceito de diversidade no contexto da educação inclusiva. Por quê? Porque é um conceito, entre aspas, é um termo que as pessoas usam sistematicamente, mas ninguém define. Então, esse foi um trabalho altamente qualitativo e teórico, né? Então, foi um ensaio, na verdade, como nós chamamos, sobre um conceito específico. Outro exemplo seria conhecer os elementos que constituem o fenômeno X ou o fenômeno Y. Outra forma de dizer seria aprofundar o conhecimento sobre
tal contexto porque ele foi pouco explorado ou porque tal pessoa desenvolveu esse conceito incipientemente no seu estudo e agora eu quero aprofundar. Olha que legal essa expressão, mapear. Então, aqui como exemplo é mapear o fluxo de conhecimento, ou fluxo de ações, ou fluxo de estratégia no contexto X. Por exemplo, se fosse o fluxo de conhecimento, como que as crianças aprendem na escola Waldorf? Se for ações, como é que as ações de disseminação das promoções do banco se tornam acessíveis para a população em geral? Ou, se for estratégias, quais são as estratégias que são utilizadas no setor de contabilidade da empresa tal para obter tal objetivo? E, finalmente, por exemplo, você pode também fazer o piloto, como eu falei um minutinho atrás, que seria, no caso, uma pesquisa exploratória no âmbito da metodologia de pesquisa. Então, para que você faz uma pesquisa exploratória? Para testar, para uma estratégia metodológica de coleta de dados, de organização dos dados, de análise dos dados. Então, você testa isso no âmbito de um piloto, que, por sinal, no Brasil pouco se faz. Eu vou fazer um vídeo sobre piloto somente e que tem uma função maravilhosa, porque ele é extremamente relevante para você aprender, não só testar a sua metodologia de pesquisa, como para aprender a lidar com o instrumento no contexto similar ao contexto dentro do qual você vai colher os dados. A pesquisa exploratória, então, ela tem um papel bastante relevante no âmbito das metodologias de pesquisa, mas muito pouco é utilizado no Brasil. É incrível, mas muito pouco se faz de pesquisa exploratória nos programas de pós-graduação. Então, eu queria deixar para vocês aqui essa dica. Pense na hipótese de identificar um objeto de estudo tão significativo que você possa desenvolver uma pesquisa para explorar esse objeto pouco explorado no campo de conhecimento X. Educação, sociologia, história, advocacia, lei, né, direito, engenharia, enfim. Bom, gente, eu paro por aqui, espero que tenha contribuído para a sua formação. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clique na notificação e dê um like se você gostou do vídeo. E não se esqueça, mande sugestões. Namastê e até o próximo vídeo.